Imagina a seguinte situação: você está no seu carro, dentro de uma autoestrada, dirigindo. De repente, à sua esquerda, um carro te ultrapassa em altíssima velocidade. Você para e pensa: puta, que cara louco, hein? Dirigir a essa velocidade. Mas alguns quilômetros adiante, tem um carro na sua frente, na mesma faixa que você, e está dirigindo a uma velocidade menor que a sua. Você fica atrás dele por um tempo, mas depois não se aguenta, dá seta pela esquerda e ultrapassa. Esse cara olha pra você e pensa: puta, que cara louco, hein? Dirigir a essa velocidade. O que faz com que quem dirija mais rápido que você seja louco e o que dirija mais devagar seja um lerdo é a sua bolha. E é sobre isso que vamos falar hoje. Okondwa. 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 E aí, Brasil, estamos no ar, podcast Okondwa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o seu host, Rafael Rodrigues. Eu gosto de falar host, parece um cargo importante, não? Não, eu sou apenas a pessoa que está falando no seu ouvido aqui e agradeço com que você me empreste os seus ouvidos pelos próximos minutos. Temos algumas reflexões a fazer. Hoje o tema é muito legal, trata de como você estourar a sua bolha. Mas antes, eu convido a você que não sabe, não conhece do podcast Okondwa, saber que esse podcast é um podcast de entretenimento social. Se você não sabe o que é, vai lá no nosso episódio número 1 e você vai entender por que esse podcast começa aqui e continua na África, construindo escolas e clínicas para a população carente do Malawi. É isso aí, vai lá e compreende todo o nosso trabalho. Quem sabe você pode nos apoiar. Antes de começar a tratar desse assunto, preciso aqui fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, a uma empresa que é muito visionária, que entende, né, que o mundo está passando por desafios e que tem que fazer parte dessa transformação, que tem responsabilidade sobre isso. Ela é nossa patrocinadora, nos apoia aqui e está nos ajudando a construir a clínica e as escolas no Malawi. Essa empresa é a sua empresa. É isso mesmo, a sua que você tá me ouvindo aí. Você só me esqueceu de mandar o seu nome, o nome da empresa. Manda pra gente, conheça nossos planos, como você apoia ou não, nossos seguidores, e vamos fazer parte nesse processo de transformação do mundo. Agora vamos começar a tratar do nosso assunto. Estoure a sua bolha. Bora lá. Okondwa. Então vamos lá. Não sei se você sabe, mas quando nós nascemos, e aí isso sem escolha, nós somos envolvidos por uma bolha. Essa bolha, eu quero que você me acompanhe nessa metáfora, tá? A gente nasce ali e algumas coisas ao nosso redor nós não escolhemos, ou seja, a maioria das coisas nós não escolhemos. Então nós já somos colocados dentro de uma bolha que vai ditar algumas coisas que vão acontecer pro resto da nossa vida, tá? Por exemplo, você não escolhe o seu pai e sua mãe. Você não escolhe que características ele tem, se o seu pai é equilibrado, sua mãe é trabalhadora, se eles se dão bem, se eles estão juntos ou não. Ou seja, você vê o mundo e você já vê embaixo algumas condições. A primeira variável é essa, seu pai e sua mãe. Em alguns casos, você não tem pai. Em alguns casos, você nasceu e sua mãe morreu. Ou seja, são circunstâncias da loteria da vida, tá? Mas tudo isso vai começar a formar a sua bolha. Por exemplo, depois de você nascer, você ganha um nome e um sobrenome. Esse nome já vem carregado de significados. E o seu sobrenome também traz uma descendência da sua família. Ou seja, a sua identidade já começa a se fazer e isso você não tem nem consciência que você é você. Você nem tem consciência que você é um ser humano, certo? A sua bolha começa a se fechar. A sua família vai te criando dentro de alguns valores, certo? Para cada família existe uma criação diferente, tá? Você sabe que tem algumas famílias o que pode, o que não pode. Crianças, elas são criadas de maneiras diferentes, certo? Tem pai e mãe que vai falar, não, é uma menina só vai vestir rosa, um menino só vai vestir azul, só para parafrasear uma coisa que está acontecendo aí no Brasil, né? Ou não, você vai viver numa família que não, cara, vai vestir o que quer que seja.
Outros pais vão dizer, não, vai vestir a camisetinha do Corinthians ou a camisetinha do Palmeiras, porque meu filho e minha filha já vão nascer torcendo para isso. Outros vão nascer e já vão colocar camisetas de banda, seja ela de rock, de sertanejo, o que quer que seja. Ou seja, são valores que vão se construindo e você não tem o menor controle sobre isso, tá? Então, essa bolha, ela já vai se fechando. Por exemplo, nas famílias agora que são não tradicionais, né? Que, isso é até errado dizer não tradicional. O que é tradicional? Ou seja, que existe 2 pais ou 2 mães, você já nasce de uma outra maneira, com outros valores, né? O tipo de comida que se come nessa casa, claro, quando você é um bebê, você tem que comer aquela comida padrão, leite materno, enfim, você vai crescendo, tem a papinha e tal, mas com o tempo, dentro das escolhas do seu pai, da sua mãe, da sua família, você vai comer determinadas coisas ou não. Então, nessa primeira fase da vida, a sua bolha ela vai se formando e ela se fecha, sem você se dar conta que você está nela, que você nasceu nessa bolha. E essa bolha é a mais resistente de todas para romper. Mas esse assunto a gente trata um pouco mais lá na frente. Então, imagina que a primeira bolha ao seu redor já se fechou. Só que não para por aí. Outra bolha vai surgir em cima dessa, e é essa que a gente vai tratar agora. Ô, quando há? A segunda bolha, ou a próxima bolha, não vamos numerar, vamos lá. A próxima bolha que vai nascer acima dessa é o que eu chamo de bolha geográfica. Ou seja, você nasceu em uma casa, um apartamento, assim, um hospital, mas depois você foi levado para uma casa ou para um apartamento em uma determinada rua. E vocês sabem que dentro do seu próprio bairro existem as ruas. Existem a rua que tem a fama de ser perigosa, a rua onde tem lojas famosas, uma rua mais arborizada, outra rua mais escura. Ou seja, a sua rua já meio que define. Quando você pelo menos na minha época, né? Não quero entregar a minha idade aqui. Quando tinha aquelas crianças que se juntavam no bairro, dizia, o cara é da rua tal, o fulano é da rua tal. Cada rua tinha sua fama, da rua de trás ou da rua da frente. Enfim, a sua rua já meio que dá um rótulo para você. Depois da rua, você também tem o seu bairro, né? Dentro da cidade existem bairros. E nós sabemos que para cada bairro, isso falando de Brasil, né? Claro que em outros países também, mas no Brasil é bem mais acentuado. Cada bairro tem uma classe social, vamos dizer assim, né? Então tem aquele bairro mais pobre, que é um pouco mais barra pesada, e tem aquele bairro de pessoas um pouco mais ricas. Então você também já ganha um outro rótulo em cima disso. O cara é da rua tal, mas ele não é da rua tal, ele é do bairro. Putz, do bairro o cara tal, o cara é riquinho, ou o cara é malandro, fica tranquilo aí, ou não, enfim. Depois tem ainda o outro nível, que é o nível da sua cidade. Dentro dos bairros tem as cidades. Cada cidade também tem o seu nível de desenvolvimento. Seguramente, onde você mora, cada cidade tem uma fama, né? De ser um pouco mais desenvolvida, de ser mais perigosa, de ter mais trabalho, de ter mais indústria ou não. Então, dentro da sua cidade, você também já ganha um outro rótulo. Se a gente subir um nível, tem o nível do estado. Você é do estado de São Paulo, você é da Bahia, ou você é do Acre. Enfim, cada estado também já tem as suas características pré-definidas, né? Você é de São Paulo, você vive na poluição e trabalha muito. Você é da Bahia, você é preguiçoso e só quer dançar carnaval. Você é de Minas, você come pão de queijo. Enfim, todos nós sabemos isso. Então, são coisas que vão se formando e é uma bolha que vai se formando ao redor de você também. E em última instância, temos, até onde a gente sabe, né? Em última instância, temos o país. O seu país define o idioma que você fala, seus costumes, sua cultura e sua posição no mundo, né? Você é um país de primeiro mundo, você é um país de terceiro, subdesenvolvido, enfim. Daí pra cima, eu com certeza eu especulo que existe outro planeta, enfim, mas vamos parar por aí, né? Então a nossa bolha geográfica vai nos formando e também muitas vezes sem escolha, porque nos primeiros anos da nossa vida a gente não escolhe onde a gente mora, isso fica a cargo dos nossos pais ou das circunstâncias da vida. Então você tem uma segunda bolha se formando aí, que é de onde você vem, onde você foi criado. Isso vai definindo também quem você é, e seus costumes, sua cultura e sua maneira de ver a vida.
Fechado a segunda bolha, vamos para mais uma que se forma acima dessa. Então a gente está em camadas, tá? Que é a bolha de crenças. Vamos tratar dela. Ogondwa. A bolha de crença também muitas vezes ela é imposta a nós. Nós não temos escolhas. Ou podemos ter escolhas no futuro, mas quando começa a gente não se dá conta. Muitas vezes nossas crenças aí religiosas, ela vem da família que você nasceu ou da influência dos seus amigos. Então assim, eles vão dizer o que você acredita ou não. Não que eles vão dizer diretamente o que você acredita ou não, mas eles vão te influenciar. Então se você tem um pai e uma mãe que são evangélicos, certamente desde criança você foi levado à igreja. Você foi apresentado à igreja ou você foi batizado na igreja católica. Se você teve um pai e uma mãe que teve mais a tendência às religiões afro, né, a Umbanda, você também teve os seus rituais e você se acostumou a ver sua mãe indo para o terreiro, seu pai fazendo oferendas. E se você teve um pai ateu agnóstico, certamente ele não te forçou a fazer nada. Ou tentou te dizer que não existe nada, enfim, Deus não existe, cada um tem a sua crença. Dentro disso, eles vão formando, sem querer, o seu caráter ali, vão dizendo para você, olha, isso é certo, isso é errado, isso se faz ou isso não se faz, isso tem castigo, isso não tem. De tal maneira que você chega a acreditar que existem outras vidas, ou existiram outras vidas passadas e vão existir outras futuras, e você começa a pautar a sua vida em cima disso, né? Tem pessoas que falam, não, nessa vida eu estou passando por isso porque na outra eu fui cruel e estou aqui pagando. Tem gente, né, os hindus são sempre na reencarnação e naquela coisa de você tem que evoluir e tal, os kardecistas também, os espíritas também, né? Dizem que a Terra é um planeta que as pessoas aqui estão em um estágio de evolução. Então você tá, sei lá, tô chutando, tá? Estágio 3, você tá na Terra. E então você passa a sua vida toda para aprender a se desenvolver. Quando você se desenvolve como pessoa, você vai pro estágio 4 depois que você morre, vai viver em outro planeta, enfim. Aí cada um tem a sua distinção sobre isso. O Jesus seria um ser humano que atingiu o grau máximo, assim, sabe? Então, assim, tudo isso ele é colocado para você de maneira ali sem que você escolha. E claro que futuramente você pode questionar, mas quando a coisa ela começa na sua vida desde pequeno, você pega aquilo como verdade. E aí eu lembro, assim, na minha família tem uma salada de religiões, assim, tem de tudo. E eu lembro que uma das coisas que quando eu ia na igreja católica me diziam era assim, olha, o pão é sagrado, né? Tem toda aquela cerimônia com a hóstia, o vinho. E eu lembro que minha mãe dizia, o pão é sagrado. Então tinha um hábito assim em casa que se você ia pegar o pão na mesa e o pão caía e caía no chão, você pegava o pão e dava um beijo. Assim como tipo, putz, é sagrado, desculpa e tal. É claro que o pão era simbólico, né? No sentido de que, putz, é alimento, então dê graças ao seu alimento. Só que eu me fixei muito nessa coisa do pão, né? Que, putz, o pão é sagrado. E eu lembro que quando eu saí do pré, assim, pra ir pra escola pública, eu estudei, eu tive a sorte, aí a minha bolha meu pré-primário foi particular. Então eu tive um tipo de ensino. Quando eu fui pra escola, pra primeira série e tal, meu pai não tinha dinheiro pra pagar e meteu a gente na pública. Então eu lembro que no primeiro dia, assim, no intervalo, que na merenda distribuíram pão, eu vi uns moleques jogando futebol com pão, assim, sabe? Pegando pão e chutando, e assim, e aquilo na minha cabeça, eu falei, caralho, puta que pecado, mano, chutando o pão, quase que eu saí beijando todo o pão que eu vi, assim, enfim. Mas ali era um exemplo de uma bolha que eu era construída que estava começando a se romper. Ainda nessas crenças, ela começa a dizer o que você pode ler ou não e o que você pode consumir ou não. Isso pouco a pouco vai se fechando, assim. E aí outra coisa, eu lembro que como eu transitei em algumas religiões, tinha alguns casos que eu queria ler um livro X e me diziam, não, cara, o que eu leio é a Bíblia. Todos esses outros livros são livros aí do mundo, enfim. Então, mas aí tem outras pessoas que acham que a Bíblia não vale nada, né? Ou que tem
não é tão literal assim. Por exemplo, eu acho a Bíblia uma grande obra de ficção. Porque à medida que eu vou falando das minhas bolhas aqui, vocês vão também sentindo em que bolha que eu estou inserido. Por exemplo, eu vejo a Bíblia como uma obra de ficção. Se você colocar Harry Potter, Senhor dos Anéis e a Bíblia, para mim eles estão iguais. Mas isso não tira o brilho de cada um. A Bíblia, ela tem ensinamentos muito, muito bons, metafóricos. Mas para mim são metáforas, né? É ficção. Para você não. E para você, isso pode ser uma coisa horrível, eu estou dizendo isso. Que você segue a Bíblia é a palavra de Deus, é um manual de como os homens devem seguir sua vida aqui na Terra. Mas se eu te ofendi, desculpa. E aí esse é um processo também, porque a gente ainda vai seguir, porque certamente eu tentei furar a sua bolha e isso te doeu. Isso é uma outra característica. Quando a gente fura as nossas bolhas, ela dói e é difícil. Mas vamos lá, continua comigo, porque eu vou falar de uma outra bolha agora que está acima dessa, que é a bolha social. A bolha social, ela também é importantíssima e também foge um pouco das nossas escolhas iniciais. É a classe social que você viveu. E agora eu te convido a fazer uma reflexão, a sair da sua bolha, a romper essa bolha, de como é difícil para que a pessoa imagine uma realidade fora da dela. Então vamos começar com uma pessoa que nasceu em uma família rica, tá? Então ela começou a vida dela normal, o pai e a mãe presente, toda noite refeição na mesa, comia com os pais, uma vez por ano fazem uma viagem, que pode ser internacional ou não, vai para uma escola particular, onde os outros alunos também têm a mesma classe social que eles, comem boas comidas, está acostumado à noite bater um sono, ir para a cama quentinha, dormir. Não está muito acostumado à falta de oportunidade, ou seja, o que quer pode ter. Então, eu quero estudar tal coisa, meu pai pode me pagar. Eu quero visitar em tal lugar, meu pai pode pagar. Você tem acesso à informação de mais qualidade, a sua escola é melhor. Então, e essa bolha está muito relacionada também àquela bolha geográfica, ou seja, certamente você está num bairro onde as pessoas vivem mais ou menos da mesma classe social. Aquele é o seu mundo, aquele é o seu parâmetro de dificuldade ou não. Agora vamos fazer um segundo exercício de reflexão. Imagina que você nasceu num bairro pobre, você nasceu numa favela, e que o seu pai, quando você nasceu, ele já nem era vivo. Foi assassinado ou morreu por algum acidente, de maneira que você nasceu e você só tinha sua mãe para cuidar de você. Você vive numa situação de extrema pobreza, então para você, comer é algo que realmente é importante, mas que não está ali sempre. Então, eventualmente você come ou não, e quando você come são coisas simples. Um arroz e um feijão, e se muito, uma carne às vezes. E a sua relação de conforto também é outra, ou seja, você dorme, mas tem barulho na sua vizinhança, você vê violência muito mais de perto, as suas oportunidades são diferentes porque você já é visto diferente, porque certamente você vive em outro lugar. Você certamente não viajou para muitos outros lugares, você é restrito ali na sua região geográfica, a sua escola certamente tem uma qualidade inferior do outro exemplo que nós estávamos falando, então você tem acesso a informação diferente. Então, assim, essa bolha se formou de maneira totalmente distinta daquele outro. Ou seja, você não vê o mundo da maneira que a outra pessoa viu. E isso, a princípio, não tem a menor culpa, ninguém tem culpa de ter nascido nessa bolha ou não. Essa é a loteria da vida. Você pode até começar a culpar seus pais, mas eles também vieram de outra bolha. Percebe como é difícil? Como é que a pessoa do exemplo 1 vai achar tão especial que tem uma refeição com carne na mesa, ou uma pizza, alguma coisa, se ela teve isso todo dia? E o outro, como é que ele vai pensar que existem maneiras mais confortáveis de se viver, locais mais seguros, escolas de melhor qualidade, se tudo que ele viu foi só aquilo? Então a bolha social se fecha. E essa também é uma bolha muito difícil de romper, porque você não enxerga o outro com os mesmos olhos, e aí cada um se isola. Vamos seguindo nas nossas bolhas, e tem mais outra, que essa também é pesada, que é a bolha étnica. Vamos falar dela.
Okondwa. Bolha étnica, essa também não escolhemos. Perceba que a maioria das bolhas que nós estamos tratando aqui, a gente não tem qualquer escolha em relação a elas a princípio. Depois a gente pode escolher. Você nasce com uma etnia. Você é branco, você é negro, você é asiático, você é pardo, você é índio, enfim, você é esquimó, você é maori, você nasceu de uma maneira. Isso também já define quem você é, assim, na largada, sabe? Então, por exemplo, você é branco, como eu. Nós temos vantagens. Você pode falar, não, mas eu nasci com dificuldade, mas tenta isolar. Estamos falando da bolha étnica, tá? Vamos isolando as camadas, assim. Não misture a bolha étnica com aquela de geografia, com a social, enfim. Vamos falar da bolha étnica. Branco, só pelo fato de você ser branco, você tem vantagem. Você não sofre preconceito. Ah, você pode dizer, não, mas já me chamaram de branco e elo azedo, não sei o quê. Ok, mas não é nesse nível. Se você nasce negro, você já tem todo o peso do racismo em cima de você. Você já tem um histórico de escravidão, você já tem um histórico de falta de oportunidades. E isso é nítido. A gente pode tentar fingir que não, mas isso acontece. E é difícil para um branco tentar entender isso, porque é uma coisa que eles nunca vão passar. Ou seja, eu como branco eu posso falar de racismo, mas eu não vou falar com a qualidade que um negro falaria, porque ele viveu a coisa na pele. Então, assim, cada etnia que tem já está dentro da sua bolha de vantagens ou de desvantagens, certo? Se você é negro, certamente o negro é mais forte, ele tem uma aptidão maior para música. Ou seja, se você pegar a história do rock and roll ou de grandes ritmos famosos, é sempre o negro. Perceba que quem toca melhor é o negro, quem canta melhor é o negro. Pega uma banda de blues, uma banda de jazz, o guitarrista melhor, o saxofonista é negro. Agora, imagine que você é asiático. Asiático já é outro caminho, né? Tem aquele, asiáticos são melhores, são mais inteligentes, comem comidas estranhas, enfim. Ele também tem sua bolha, ele também tem seu peso ali. Eu lembro que eu tinha um amigo japonês que ele era muito bom em matemática, assim. E eu perguntava pra ele, como assim, cara? O asiático nasce e já é melhor em matemática? Aí ele falou, não, cara, você não sabe a pressão que eu sofro na minha casa por ter que ser bom em fazer conta ou ter que ser bom na escola. Meu pai e minha mãe me pressionam muito com relação a isso. Então você percebe, ele já é outra bolha, já é outra coisa. Ele já nasce com outras pressões, outras vantagens e desvantagens. E novamente isso nós não escolhemos. Cada um nasceu na sua bolha e isso é uma camada adicionada ao nosso universo de bolhas que vão se formando aí, de camadas, né? Além da étnica, nós temos mais uma. Vamos lá, vamos com calma vamos tratar cada uma delas, que é a bolha de gênero. Vamos falar dela. Okondwa. Bolha de gênero. Existem diferenças também entre ser homem e mulher. Nós sabemos que basicamente começa com as diferenças genéticas. O homem tem certas aptidões que a mulher não tem e vice-versa. E se nós transportarmos isso até o mundo de hoje, os homens têm alguns privilégios que as mulheres não têm. Homens ganham mais no mercado de trabalho fazendo o mesmo trabalho que uma mulher. Ou seja, a mulher sofre preconceito. Mulheres foram aceitas para votar faz poucos anos, né? E se a gente falar em escala aí da humanidade ou da história, faz pouquíssimo tempo que a mulher pôde votar. Então, se você nasce homem ou mulher, você já está em outra bolha, certo? E o homem tem as suas características e a mulher tem as características dela. Por exemplo, o homem nunca vai entender o que é essa mudança de hormônios mensal que ocorre no corpo da mulher no ciclo menstrual. Porque ela fica nervosa um dia e no outro está tudo bem, e quer comer chocolate, e dor, isso, aquilo. Não vai entender, porque isso é o que acontece dentro da bolha dela e dentro do que ela foi formada. Da mesma forma que a mulher não vai entender algumas coisas que acontecem com o homem. Esse desejo do homem de ficar olhando mulher, de ver isso, essa coisa mais sexual, enfim. Claro que tudo isso que eu tô falando aqui não é regra, né? Sempre tem as exceções da regra.
mas eu tô tentando dar um panorama geral da coisa. Então, assim, uma vez eu lembro que eu li uma coisa muito legal, que ele dizia assim, por que os relacionamentos, os casamentos, de um modo geral, duram 7 anos? Tem aquela coisa assim, puta, crise dos 7 anos e tal. E uma vez eu li um artigo que diz o seguinte, olha, de acordo com a evolução, primeiro, o corpo do homem, ou o homem, a genética do homem, os hormônios do homem, eles são programados de uma maneira que eles têm que procriar, perpetuar a espécie. O da mulher também. Mas o do homem funciona assim, olha, você tem que espalhar os seus descendentes aí no máximo de mulheres possível, de fêmeas, né? Vamos falar assim que é o começo da espécie. O máximo de fêmeas possíveis para que você possa procriar a espécie. Então o homem está sempre atrás de mulher, ele está sempre atrás de fêmeas aí, quanto mais melhor. Já o papel da fêmea, ela é diferente. Ela tem que escolher em todos os homens aquele que ela perceba que é um macho forte e que tenha uma genética boa e que vá prover sustento para ela. Então é por isso que o homem tem essa mania ou essa coisa, né, de ficar aí procurando, caçando a mulher a rodo, e a mulher fica no papel de selecionar, né? Não, esse sim, esse não, esse sim, esse não. É claro que hoje nós somos muito mais racionais quanto a isso, e não dá para ficar se amparando nisso para justificar comportamentos errados. Mas geneticamente é mais ou menos assim que funciona. Então, a mulher seleciona o mais forte e o homem quer espalhar a genética dele para todos os lados. Então, nesse artigo dizia o seguinte, olha, com o tempo e com a evolução, a mulher ela foi demandando do homem, olha, ok, estou grávida, vamos procriar e eu tenho que cuidar do filho. Logo, eu não posso sair para caçar e para alimentar. Então, o homem ficava incumbido disso. Então, ele engravidou a fêmea e ele trazia alimento, caçava e protegia os dois. E aí ia se mantendo a relação que hoje a gente conhece como casamento. Acontece que um estudo dizia que, olha, quando a cria atingia mais ou menos os seus 6, 7 anos, ela já estava apta a sobreviver sozinha. Isso a gente está falando lá no início das espécies, no início da espécie, tá? Ela já está apta a sobreviver sozinha. Então não fazia mais tanto sentido o homem ficar ali em cima, preso, sendo que ele tinha que procriar e seguir. Então a coisa meio que zerava. Então assim, o filho com 7 anos, o macaquinho lá, o híbrido, Neandertal, Sapiens, enfim, já podia se virar e fazer as suas coisas, se alimentar e se proteger. O homem reiniciava o processo de buscar mais fêmeas e a fêmea, que agora estava livre, reiniciava o processo de escolher o macho que ela se sentia mais atraída e mais forte, enfim. Então, assim, perceba como só o fato de você nascer homem ou mulher já te coloca em bolhas diferentes. Da mesma forma, assim, por exemplo, o homem jamais vai sentir o medo que a mulher sente quando ela anda sozinha na rua, né? A coisa do estupro, que as mulheres falam tanto, olha, essa cultura do estupro, essa coisa de que a mulher é a culpada. Pouco a pouco os homens estão entendendo isso. Mas é um exercício, sabe? Porque a mulher sair e ficar com medo e o homem não ter esse medo. É uma bolha difícil de se romper, mas que com um pouco de exercício, e eu espero que esse podcast contribua para isso, a gente vai conseguindo furá-la ali e conseguir enxergar além dela. Falamos de bolha de gênero, vamos falar mais uma agora? A coisa vai ficando complicada, né? Vamos falar da bolha de opção sexual. Opção sexual. Só o título já é estranho aí, né? Como assim opção sexual? Dá pra discordar disso, né? Porque tem estudos que dizem que a pessoa escolhe, outros que dizem que não, que ele já nasce, é genética, é comportamental. E eu não quero aqui entrar nessa discussão. Eu só quero dizer o seguinte: existe o hétero, existe o homo, o heterossexual, o homossexual, o bissexual, os transexuais, enfim. Cada um tem as suas características, enxerga o mundo dentro da sua bolha. Então vamos lá, você é hétero. Então pra você é super normal um homem e uma mulher se relacionar, ter a sua família e tudo bem. E pra você aquele é o padrão do mundo. Mas aí você vê uma outra pessoa que ela é homossexual. Ela gosta de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. E dentro da sua bolha aquilo é horrível. Não, pô, não pode fazer isso porque o que eu tô fazendo é certo. O que o outro tá fazendo é errado. Mas cada um tá olhando dentro da sua bolha, entendeu? E muitas vezes o homo também olha o hétero
Claro que em menos, né? A escala aí é bem menor, mas o homo também olha o hétero como, o estranho é você, porque eu gosto desse tipo de pessoa, entendeu? E aí isso a gente pode avançar, né? Tem o bi. O bi vai falar, olha, vocês estão discutindo aí, mas eu gosto de você e gosto de você. Eu tenho uma amiga que é bi, que ela falava assim, não, cara, eu não sou bi, eu gosto de gente. E isso eu achei muito legal, assim, eu gosto de gente, ou seja, não tem distinção de sexo pra mim. E aí, nesse caso, o hétero vai olhar de forma muito estranha, alguns homos também, e pro bi tá tudo certo. Aí, pra dificultar um pouco essa coisa de bolhas, entra o trans, que é aquela pessoa que ela nasce num corpo, mas ela se sente em outro. E vai falar, olha, independente disso aí que vocês estão discutindo, eu tenho uma discussão com o meu corpo. Eu sou homem e nasci num corpo de mulher, eu sou a mulher e nasci num corpo de homem. Existe uma discussão muito grande em cima disso, se isso existe ou não, é verdade, enfim. Eu tenho só uma reflexão a fazer. Você imagina que se uma pessoa, ela sai e ela escolhe ser homo, você imagina que é uma coisa que ela não quer, não é um caminho fácil. Eu já começo a pensar assim, por que raios você escolheria um caminho mais difícil? Onde você vai sofrer preconceito, você vai ser perseguido, você vai ser olhado como freak. Por que a pessoa escolheria isso porque quer escolher? Certamente é uma coisa muito profunda e muito mais forte, que as pessoas, né, que não compartilham disso certamente nunca vão entender. Agora você imagina a dor de um trans que chega a mutilar o seu próprio corpo para se ver melhor. Então olha o caso da filha da Gretchen, né, a Tammy Gretchen. Cara, ela se mutilou, assim, ela tem o total direito de fazer o que ela quiser para se sentir melhor. Mas veja o tamanho da dor que essa pessoa sente, a ponto de cortar seio, de tomar hormônio, agora ela tá tendo calvície, igual o homem, barba e tal, a ponto dela fazer isso. Ou seja, é uma coisa muito séria, que não dá para brincar e falar, não, ela quer ser isso, quer ser aquilo. Uma bolha olhando dentro da outra e julgando dentro do que vê. Sabe? Então, assim, acima de todas essas bolhas, tem a sua bolha da sua opção sexual, que também define o que você julga certo ou errado. Vamos subir, então, mais uma camada, que eu acho que é a camada, uma das finais aí. Mas não final, mas é uma das... dá uma visão mais ampla, assim, que é a bolha do ser humano. Vamos lá. Bolha do ser humano, ok. Depois de todas essas camadas, tem mais uma, que é a realidade que você vê como ser humano, como uma espécie ser humano. Nós somos uma espécie dentro de muitas outras. Vamos começar a questionar, vamos comigo nessa onda que ela é bem filosófica. Vamos questionar a realidade, o que a gente chama de realidade. Na verdade, algumas teorias dizem que a realidade não existe. Cada um percebe a realidade de uma maneira distinta. Então, vem comigo nesse pensamento, nessa reflexão. Pensa assim, ok, vamos tentar pautar a realidade pelo que a gente vê, a nossa visão. Então, eu estou vendo, essas coisas que eu estou vendo, elas são a realidade. Você está vendo, e o que você está vendo aí, na verdade, não são as coisas que você está vendo. Você está vendo a luz refletida nesses objetos, que chega ao seu olho, e seu olho faz uma interpretação do que você está vendo. Parece louco isso, eu sei que vocês já ouviram, mas para pensar. Você não está vendo o que você está vendo. Você está vendo a luz refletida nesses objetos. E de acordo com a superfície do objeto, ela retém mais luz ou ela devolve mais luz. Essa luz que chega no seu olho, ela é interpretada pelas células do seu olho e envia os sinais para o cérebro, e o cérebro vai dizer, ok, esse padrão de sinal significa branco, esse preto, esse áspero, esse brilhante, enfim. Uma prova disso é, o que acontece quando você apaga a luz? Você não vê nada. Ou seja, os objetos estão ali, eles não desapareceram. Mas você não vê, porque você depende da luz. Então começa aí a primeira reflexão. Só que a luz ela viaja em forma de ondas, né? Então imagina as ondinhas com picos para cima e para baixo. Essa variação para cima e para baixo a gente chama de longitude de onda. O quanto que ela vai para cima, o quanto que ela vai para baixo, o quanto ela oscila.
Essas ondas, elas oscilam de maneira muito pequena, tanto que elas são medidas por nano, né? São nanômetros que medem a luz, que eles medem a milionésima parte de um metro, por exemplo. Com isso, se faz a escala de luz, que é a escala dessa variação de onda. Então, por exemplo, o ser humano, ele enxerga, o olho humano, ele enxerga uma longitude de onda entre 400 e 700 nanômetros. Então vamos lá, imagina aí que você tem uma régua. À sua direita está o extremo do vermelho e à sua esquerda está o extremo do violeta. Então esse é o espectro de cor que a gente enxerga. Quando passa desse espectro à esquerda, o máximo que a gente consegue ver é o violeta. Quando ele começa a variar, né, menos de 400, a gente entra numa categoria de luz que chama ultravioleta. Ou seja, você não consegue enxergar além daquilo. O seu espectro de luz está restrito àquela fração. E à direita também. Acima de 700, vai tão vermelho que se torna o infravermelho. Então imagina assim, de toda a variação da luz, a gente está vendo uma fração disso. E a gente julga o mundo e a gente olha o mundo de acordo com essa fração. Então para a gente a realidade é essa. Só que isso é uma bolha. Porque a luz se estende em espectros muito maiores do que a gente pode ver. Por exemplo, as cobras, elas veem no espectro infravermelho. Ou seja, elas veem coisas que a gente não vê. Ela vê uma fatia de luz que a gente não vê. As abelhas, por exemplo, elas veem o espectro ultravioleta. Coisas que a gente não vê, as abelhas estão vendo. Então você percebe como cada um está dentro de sua bolha e está vendo aquilo, e aquilo é a realidade? Então a gente pode questionar a realidade no sentido de que minha realidade não é a mesma realidade de uma cobra, não é a mesma realidade de uma abelha. E dentro dos humanos também tem variação do que você pode ver ou não. Tem gente que é daltônica e que não vê cor. Então assim, a realidade para ele já é outra. Então aí nós já temos a realidade, ela já começa a se fracionar. A visão nossa, ela já é dentro de uma bolha, é dentro de um espectro. Só que a gente pode ir para a audição também. A audição é outra coisa. Nós escutamos também dentro de uma frequência. O ouvido humano, ele escuta em uma frequência entre 20 e 20 mil Hz. Então, é dentro desse espectro que a gente escuta. Menos que isso e mais que isso, a gente não consegue compreender, a gente não escuta. Então, eu lembro uma vez, eu vi um documentário que eles fizeram um experimento muito legal. Eles juntaram um grupo de adultos, sei lá, acima dos 30 anos, colocaram uma criança abaixo dos 7 e falaram, olha, essa criança, ela tem poder especial. Ela consegue adivinhar que dia da semana caiu qualquer data que você falar. Vocês podem escrever aí qualquer data da história da humanidade. Ele vai falar se caiu numa terça-feira, numa quarta-feira, num domingo, enfim. Aí os adultos, impressionados, todos eles tinham ali um acesso à internet, acesso à internet não, um dispositivo que verificava, né, que dia caiu. Então, um por um, eles iam, sentavam na frente dessa criança e falavam 23 de julho de 1712. A criança pensava por um tempo e falava quarta-feira. Aí ele olhava, puta, é certo. Ah, legal. Todo mundo aplaudia. Sai, entra o outro. 12 de janeiro de 1900. A criança parava um tempinho, pensava, segunda-feira. E aí, putz, acertaram todos, cara, como ele pode fazer isso, impressionado. Ao final do experimento, eles revelaram o que acontecia. O truque era, eles tocavam um som para a criança saber que dia da semana falar. Ou seja, se tocava uma vez, segunda. Se tocava 2, terça, 3, quarta. Só que eles tocavam um som numa frequência que só crianças até 7, 10 anos conseguiam ouvir. Os adultos acima de 30 já não conseguiam ouvir aquela frequência, porque o ouvido vai envelhecendo, enfim. Então, para o menino, ele estava ouvindo. Então, a pessoa perguntava, 12 de julho de 1730. Ele ouvia, pi, pi, pi. Ok, quarta-feira. Ele falava, quarta-feira. E assim, as pessoas não ouviam e ele ouvia. E depois revelaram o truque e tal. Então, você percebe que loucura é isso? Ou seja, você pode estar num ambiente que está silêncio e ter criança dançando, porque eles estão ouvindo o que você não ouve. Tem alguns exemplos aqui. Eu disse que o ser humano
escuta de uma oscilação por segundo entre 20 e 20 mil Hz. Você pega o cachorro, por exemplo, ele escuta de 20 a 30 mil, ou seja, ele escuta mais do que o ser humano. Por isso que quando tem fogos, ele fica alucinado. Pega o morcego, ele escuta do 20 a 160 mil Hz. Não é à toa que ele é cego e ele se baseia pelo som. Ele emite o som e o som volta para ele e ele consegue se basear. Ou seja, ele escuta coisa que a gente não escuta. Novamente, cada um está escutando o mundo, nesse caso, dentro da sua bolha e dentro da sua faixa. Então não significa que o que a gente não escuta não existe. E se a gente for mais ainda para outro nível, que é o nível do olfato, também tem coisas que nós sentimos o cheiro e tem coisas que nós não sentimos, mas não significa que está lá. Por exemplo, o homem, na média, ele tem 5 milhões de células olfativas. E essas células operam, enviam sinais elétricos para o cérebro e te diz, olha, esse cheiro é isso, esse cheiro é aquilo, tá forte, tá fraco, enfim. Um cachorro, para você perceber, tem ao redor de 250 milhões. Enquanto nós temos 5 milhões, o cachorro tem 250. Por isso que tem aqueles cachorros, aqueles cães farejadores de aeroporto e tal, que conseguem farejar droga. Inclusive, existem pesquisas que cachorros e gatos conseguem saber se uma pessoa tem câncer ou não pelo olfato. Ou seja, ele tem alguma coisa que ele consegue perceber. O mundo para os cachorros é outro em termos de olfato. Para nós é muito mais limitado. Eu li que recentemente tem uma pesquisa que contradiz um pouco isso. Que diz, nós temos a mesma capacidade dos cachorros, só que algumas pessoas são mais desenvolvidas ou não, mas a possibilidade os dois têm igual, a gente que interpreta diferente. Mas mesmo assim, a grande maioria de nós não consegue sentir muito cheiro. Eu lembro de um amigo meu que sofreu um acidente, bateu a cabeça e tal, teve traumatismo, enfim, e ele acordou e nunca mais sentia cheiro. Não sentia cheiro de nada. Então você imagina que o mundo para ele já ganhou outra dimensão. Nós vemos o mundo dentro da nossa limitação, dentro do que o nosso tato, nosso olfato, nosso paladar, nossa visão consegue ver. Agora, depois de passar por todas essas bolhas, vamos à bolha final, que ela é você. Vamos lá, você é um bolha. Não nesse sentido, né? Porque bolha é muito feio. Eu quero um bolha, enfim, vamos lá. Você é o resultado de todas essas bolhas que foram construídas ao seu redor, algumas porque você quer, outras não. E você imagina agora que todas essas camadas estão juntas e formaram uma bolha final. Essa bolha é você. Nessa bolha você tem suas crenças, se formou sua opinião política, que é a somatória de todas as coisas que você viveu, viu, enfim, as suas opiniões dos outros. O que acontece? As bolhas das pessoas, elas tendem a se juntar de acordo com os seus gostos e o seu modo de pensar. Então imagine assim, vamos fazer um exercício de metáfora. Já viu aquele... É um esporte que as pessoas estão dentro da bolha e vão correndo assim em cima da água, tem até futebol. Então vamos imaginar que cada um de nós está envolto a essa bolha. Essa bolha tem camadas que nós já vimos, mas de fora é só uma bolha mais espessa. Essas bolhas, elas tendem a se juntar com quem pensa igual, com quem tem as mesmas características que elas. E elas costumam se repelir, as opiniões, as coisas não batem. Então você começa a criar o que a gente chama de tribos de pessoas. Então as pessoas que creem no mesmo Deus começam a frequentar os mesmos lugares, quem gosta do mesmo tipo de música vai para lá, quem tem a mesma classe social frequenta os mesmos lugares. Enfim, você já percebeu fotos de Instagram de famosos ou de pessoas com muito dinheiro, quando tira foto dos amigos, você vê que é tudo igual? Sabe, todos brancos, cabelos lisos e tal. Isso se aplica a outras raças também, tá? Não tô querendo falar exclusivamente do branco. Você vê lá os asiáticos, todos asiáticos, amigos e tal. Então, assim, as pessoas tendem a se juntar e compartilhar coisas e opiniões iguais e os mesmos hábitos. Isso não tem nada de errado a princípio, tá? Você se junta com quem pensa igual a você e você defende as suas coisas, as suas crenças, e cada um no seu grupo de bolhas, tá? Então, cada bolha agora faz parte de um coletivo de bolhas maiores. Onde está o problema disso? O problema está agora com o advento das redes sociais. Por que
Porque você começa a separar as pessoas de acordo com o que ela pensa ou não. Isso já era feito em toda a história da humanidade. Só que agora as redes sociais, elas começaram a dar ferramentas para que você não queira nem ouvir quem pensa diferente de você ou quem tá na bolha diferente da sua. Então, certamente isso já passou com você. Você tá lá dando um scroll, descendo a sua timeline do Facebook, aí vem o post, vamos lá, vamos colocar exemplos aqui, de um vegano. Proteja os animais, você come carne podre, você tá com câncer, aí você olha aquilo e puta, eu adoro uma picanha que não sei o quê. Uma vez você até passa. Na segunda vez que o cara posta uma foto de uma vaca cortada a cabeça, que não sei o quê, você já, putz. Na quarta, quinta vez que ele te acusa, não, porque se você come carne, você tá destruindo o mundo, você vai lá, bloque. Ou unfollow, né? Você deixa de seguir só pra não ficar ali mal. Tem gente que já é mais extrema e bloque, ou desfazer a amizade. Tudo bem a princípio. Uma pessoa acredita que comer carne de animal é ruim e a outra acredita que não. O problema é que a partir desse momento elas já não se escutam mais, certo? O que um falar, o outro nem vai ver. Só que o Facebook é muito esperto nisso, porque ele percebe que você fala, ok, ele não gostou disso. O algoritmo, né, o famoso algoritmo, fala assim, ok, se ele não gostou disso, ele gosta disso. E aí, de repente, logo depois que você dá um bloco na pessoa vegana, vem um anúncio lá, um vídeo de um cara, como fazer uma picanha mais maturada aqui no alho e na cebola. Aí você, puta, que delícia, tá vendo? Aí você, tá vendo? Confirmou o que eu penso. E aí que tá o problema, cara. Ele confirma o que você acha dentro da sua bolha e afasta o que você acha que tá errado. Só que lembra do exemplo inicial? Que você tá dirigindo, quem é mais rápido que você é louco e que tem quem tá mais devagar é lerdo? Ou seja, você começa a medir o mundo dentro da sua bolha. Vamos colocar isso agora na questão política, que é muito delicada. Tá lá você que é de direita, Bolsonaro, Arminha e tal. Aqui eu não vou fazer juízo de valores de um lado ou de outro. Vamos só colocar os dois exemplos. Aí vem um petista e fala, pô, mas isso aí é crime contra a humanidade, não sei o que, roubo. Aí você vai lá, pum, um follow. Logo vem um post de um outro amigo que é Bolsonaro é isso mesmo, é o herói da nação, você dá outro like. E aí você começa a ver só daquela notícia. Vamos pegar o exemplo da esquerda agora, para não dizer que eu tô sendo tendencioso. Tem lá uma matéria, Bolsonaro nomeia Moro como não sei o que. Aí você, pô, tá vendo? Foi ele o responsável por prender o Lula. Ah, não vou ver esse cara, um follow. E aí o algoritmo começa a te trazer notícia de esquerda. Olha, investigaram o filho do Bolsonaro que tá envolvido com milícia. Aí você, putz, tá vendo? É isso, você dá um like. E aí começam a vir mais notícias daquela bolha, daquela escolha que você fez. E aí cada lado, pouco a pouco, vai se afastando. Ou seja, aquele seu amigo que posta a favor do Bolsonaro ou de direita, vamos colocar assim, começa a postar coisas e recebe like só de quem pensa igual, e você começa a postar defendendo o PT, esquerda, o que quer que seja, e também começa a receber like de quem pensa igual. Só que você tá falando pra sua bolha, você tá falando pra pessoas iguais a você. E isso não vai mudar nada, porque as pessoas estão só concordando uma com a outra, e aí é que tá. O ser humano, ele gosta de aprovação. Quantas vezes você não se sentiu bem quando você exprime a sua opinião e a pessoa chega e fala assim, puta, você tá certo. Cara, o seu cérebro te dá uma recompensa. Puta, que delícia, tô certo, é isso mesmo, eu sei de tudo. Agora, o sentimento oposto, quando você fala uma coisa e o cara chega pra você e fala, meu, você tá errado. Puta, aquilo dá um sentimento de rejeição. Você fala, puta, assim, como assim? Tô errado, velho? Quem é esse cara? Aí você já começa a questionar o cara. As redes sociais, elas jogam com a dopamina no nosso cérebro. Dá recompensa ou não. Uma outra coisa, antigamente você recebia notificação para cada like que você recebia. Então, você postou lá um artigo, uma notícia, um pensamento, qualquer coisa. Pum, like, aí você, opa, um numerinho lá, 1. Aí 2, 3, aí você via lá 25. Puta, que delícia e tal. Estão concordando comigo e tal. O Facebook, e aí digo Facebook, mas as redes sociais de um modo geral, perceberam isso e elas começaram a agrupar esses likes. Então hoje você recebe uma notificação, você clica lá,
o amigo XY e mais 15 amigos deram like na sua publicação. Aí você, putz, eles reduziram 15 para 1. Ou seja, isso faz você ficar mais dependente de aprovação. Ou seja, a cada 15 você ganha um like. Isso vai mexendo com o seu cérebro. Isso vai reforçando algumas crenças ou não. Então você percebe como isso começa a ser perigoso? Porque você fala para a sua bolha concorda com você, e o outro lado também fala e eles concordam, e eles estão tão afastados um do outro, um tá tão na extrema direita, o outro tá tão na extrema esquerda, ou... Vamos fazer uma brincadeira aqui. Um tá tão na extrema direita, o outro tá tão na extrema esquerda. Vamos ver se o fone é estéreo mesmo e funciona. Que a coisa... eles não se escutam, e isso é muito perigoso. Porque aí a empatia, o respeito com o ser humano, vai por água abaixo. Entendeu como é que funciona e como é que você tá dentro da sua bolha? Como existem camadas acima de você que você nem percebe? Agora que nós passamos por todas... E olha que eu não passei por todas. Se a gente começar a fazer um exercício de criatividade e reflexão, tem muitas outras camadas aí que você pode considerar. Mas eu creio que essas já foram suficientes para a gente poder entender esse meu raciocínio. Vamos agora trabalhar em uma possível solução disso? Como estourar cada bolha dessa? Okondwa. Como estourar cada bolha? Para mim, essa é uma missão que eu tenho na minha vida, assim, sabe? Uma das minhas missões que eu peguei é estourar a bolha minha e contribuir para que os outros estourem. Perceba que eu acho que não é possível você estourar a bolha de uma pessoa. Eu acho que a bolha ela só é estourada de dentro para fora e não de fora para dentro. Então você pode chegar e querer furar ali e tal, não vai ter efeito nenhum. A pessoa precisa querer furar. Então eu separei aqui algumas dicas, na minha opinião, tá? De como você faz e como me ajudou a furar as minhas bolhas. Então assim, primeiro, cara, leia. Leia, 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 leia e leia. Quanto mais você lê, mais você vai ter opiniões diferentes, você vai compreender o mundo. E leia, inclusive, o outro lado. Para de ler o que você gosta no sentido do que você concorda. Por exemplo, eu acho que eu já falei aqui, quando eu cheguei para um amigo meu da igreja e falei, cara, você leu o livro X? Eu nem lembro que livro que era. E o cara falou, não, eu só leio a Bíblia, cara. Todos os outros livros não servem de nada. Ou seja, esse cara tá limitado. Porque ele só vai ler aquilo que concorda com ele, ou que ele concorda. Ele nunca vai ter um ponto de vista diferente. A próxima vez que você for escolher um livro para ler, pega um assunto que você já tem aquele preconceito, que você fala, putz, se você tem preconceito com outras religiões, vai ler alguma coisa sobre a afro ou sobre os evangélicos, sabe? Mas pegue uma leitura feita por uma pessoa daquela realidade. Não vai pegar um livro falando sobre Umbanda escrito por um pastor. Porque aí você já sabe, ele tá do seu lado. E vice-versa. Não vai pegar um livro sobre evangélicos escrito por um pai de santo. Eu tô dando um exemplo de religião aqui. Mas se aplica à política. Você é de esquerda, certamente você não quer nem ouvir o nome de Olavo de Carvalho. Mas por que esse cara é odiado? De onde ele veio? Lê, cara. Falam tanto de Marx e não sei o quê. Você já leu o Manifesto Comunista? Vai ler, cara. Lê isso. Sabe, é difícil, velho. Não tô falando isso de maneira que seja fácil. Cara, tenta. Porque a hora que você pegar um livro que você não concorda e vai ler, cara, sua bolha já começa a se desfazer. Teve livros que eu tive um puta receio de começar. Eu sou mestre em não ler livro que me recomendam e não ler, escutar. Se alguém chega pra mim e fala assim, puta, você já escutou a banda tal? Eu já crio preconceito, porque eu quero descobrir eu mesmo. Mas eu já percebi isso. Então eu tento um exercício diário de, ok, vou ouvir, né? Ok, vou ler isso. Todo mundo fala, vamos pegar um clichê aí, Paulo Coelho é uma merda. Por que Paulo Coelho é uma merda? Eu já li uns 4, 5 livros do Paulo Coelho. Não gostei. Mas eu gostei da biografia dele, escrito pelo Fernando Moraes, que é um excelente biógrafo. Então você percebe? Hoje eu posso falar que a literatura do Paulo Coelho não é tão legal e não me agrada dentro da minha bolha, mas eu já li.
É diferente de alguém que chega e fala, Paulo Coelho é uma merda. Peraí. O cara é o escritor vivo mais traduzido no mundo. Você não pode negar. Para de ter prejuízos e comece com leituras diversas. O Murilo Gun, que tem um podcast muito bom, ele dá um exemplo ótimo disso. Que ele fala assim, cara, eu tô no aeroporto, você vai na livraria e tem lá o manual do CEO, as pessoas produtivas, não sei o quê. Eu pego a revista Capricho e vou ler Capricho, que eu vou ler outra coisa. Eu acho isso muito bacana, assim. Então, leia. Leia coisas diferentes. Aprenda outro idioma. Isso, olha, claro, todo mundo diz que hoje o inglês é a língua universal. Quem não souber inglês, de fato é verdade. Só que pensa por outro aspecto. Aprender outro idioma, cara, é uma coisa que destrava a sua mente de uma maneira que você não consegue, você não dimensiona. Porque você tem que desconstruir a linguagem que você tem na cabeça e construir de uma outra maneira. Ou seja, você quer expressar aquele sentimento, só que você acha que é só aquela palavra expressa. E quantas vezes você aprendeu um idioma que você pergunta, como é que você diz isso? Aí a professora fala, não se diz assim. Se diz de outra maneira, mas não tem essa palavra. Desmonta o seu cérebro. É como se o seu cérebro tivesse montado com peças Lego e pluf, desmonta. E aí para você dizer outra coisa, você tem que pegar uma peça que até então você pensava que não encaixava, conecta. Ok, então nesse idioma, se eu quero dizer isso, eu tenho que dizer com essas palavras. E acredite ou não, várias coisas vão caindo e vão se desconstruindo nessa maneira. Por exemplo, eu tenho 2 exemplos que vêm na minha cabeça, assim, rápido, né? Eu gravo esse podcast aqui desde Bogotá. Então, eu tenho falado muito espanhol, tô aprendendo ainda, mas, né, eu já me comunico bem. No final do ano eu estive no Brasil, estava num churrasco e aí tinha uma pimenta lá e fomos experimentar e eu falei assim, acho que minha irmã me perguntou, essa pimenta é forte? Aí eu provei e respondi para ela, não pica. E ela se cagou de rir, né? E eu, mas o que tá vendo? Não pica, não sei o quê. Aí eu fui entender que, assim, não pica de picante, porque aqui se diz muito, isso é picante, isso não é picante. E no Brasil a gente costuma falar de não arde, né? Essa pimenta não arde. E o pica, é rola, né? Inclusive, já falando de rola, quem é daqui de Bogotá são rola. As mulheres são rolas e os homens são rolos. A palavra pica, pra mim, já não era carregada dessa coisa pesada que tem no Brasil. E eu falei com uma maior normalidade. Como assim? Alguém deu risada de uma coisa tão normal? Por exemplo, aí outra coisa, o cara, que a gente fala aqui, a gente fala no Brasil, cara, aqui na Colômbia é marica. Marica, marica, marica. Se você dizer isso no Brasil, você tá ofendendo alguém. Aqui a palavra já tomou outra proporção. Mulher chama mulher de marica, homem chama homem de marica e não tem o menor problema. Então você percebe como aprender outro idioma também te desconstrói, né? Coisas, pensamentos, você já começa a ver o mundo de outra maneira. Viajar. Essa pra mim eu colocaria em primeira posição aqui. Viaje, conheça outros locais. Isso é o mind-blowing, né? Explode a sua cabeça, cara. Quando você vai para outros lugares, eu sei que isso envolve dinheiro, tempo, disposição, tendo assim, mas quando você puder, começa a viajar. Você já percebe diferença quando você viaja de um estado. Quando você vai de um estado para o outro, sotaque já é outro, já se referenciam com palavras diferentes para a mesma coisa. Quando você viaja de país, troca de país, aí já a coisa vai num outro nível. E aí você tem um choque de cultura, literalmente choque de cultura. Programa cultural, virar choque de cultura aqui. Você tem um choque de cultura que é impressionante, assim. E me ocorrem alguns exemplos, assim. Eu tive a possibilidade de ir pro Egito. E quando eu estava lá, eu vi os homens andando na rua de mão dada, cara. Sabe igual as meninas do colegial andavam assim, tudo de braço dado, assim, 5, 6 meninas junto? Os homens andam assim lá. E super normal, cara. Super normal. Aquilo pra mim foi um choque. Eu lembro que eu estava com meu amigo Setúlio e eu falei, cara, vamos tentar. E a gente andou assim, mas não deu 5 segundos, cara. A gente soltou nossa mão. Falei, puta, que coisa estranha. Mas isso é a bolha sendo estourada. Outra coisa, os homens se chamam assim, as pessoas se chamam no Egito, em vez de falar, como a gente já... Eles fazem assim, ó.
som de beijo. Então você vê no trânsito aquela loucura, os caras baixando o vidro e uma beijaiada pra todo lado. E, cara, que é isso? Então, é outra bolha estourando. Então, isso já começa a ter outro significado pra você. No tempo que eu estive no Malawi, também outra coisa. Sabe, quarta-feira, 3 da tarde, uma pessoa deitada embaixo de um baobá, tranquilo, cara. Mas você já começa, vagabundo, não sei o que. Tá. Aí eu comecei a fazer um paralelo, sei lá, com São Paulo. Caramba, quarta-feira, 3 da tarde, a galera tá trabalhando uma loucura. E tem alguém aqui no mundo deitado embaixo do baobá, dormindo tranquilamente. Ou as palavras que eles falam, a comida que eles comem com a mão. Por exemplo, o primeiro dia que eu estive lá, pra mim foi muito estranho, porque eles comem com a mão. Fazem aí, tem até uma prática, fazem um bolinho de comida assim e comem e não sujam a boca e não sujam a mão. E eu fui comer, parecia uma criança toda lamecada assim. Percebe como isso vai mudando? E aí você foi ensinado desde criança que comer com a mão é porco, é sujo. E lá existe até uma outra teoria. Tem teorias que dizem que comer com a mão, a sua pele, ela solta alguns óleos, algumas essências, alguns fragmentos de alguma coisa, coisas celulares, enfim, não sei, que ajudam na digestão. Fluidos, né? Que ajudam na digestão. Então já é outra coisa. Viajar é fundamental. Então eu sugiro que esse também seja um processo para romper sua bolha. Agora, específico para redes sociais. Essa é difícil, mas vamos lá. Não bloqueie quem pensa diferente de você. Ponto. É isso. Perceba bem, eu não tô falando para você ler qualquer idiotice que postam, porque eu também tenho esse filtro. Eu fico assim, puta, isso é idiotice ou estão pensando diferente? O que é idiotice ou não? Pessoa que posta 50 fotos por dia, bom dia, não sei o que, você pode se reservar o direito, puta, eu não quero perder tempo com isso. Mas quando alguém posta uma coisa que tem uma visão diferente de você, segura o ímpeto. Puta, vou bloquear. Segura. Leia. Vê o que aquela pessoa tá querendo dizer. No meu Facebook, eu tenho pessoas de extrema direita e pessoas de extrema esquerda. Eu não concordo com nenhum dos dois. Mas assim, me revira o estômago umas postagens que eu vejo, sabe? Eu fico assim, cara, olha como essa pessoa tá dentro de uma bolha. E olha como ela tá extrema esquerda. Ou olha como ela tá extrema direita. Eu não bloqueio. Não porque eu sou bom samaritano. Porque eu acho que tem fragmentos de verdade dos dois lados. Então eu acho que para você construir a verdade, você tem que pegar um pouco de cada. O Caio Coppola, que é aquele comentarista da Jovem Pan que está se destacando aí, ele disse numa entrevista que eu achei algo interessante. Ele falou assim, a verdade é um objeto tridimensional. Se você olha de cada lado que você olha, você tem uma face. E o meu trabalho como jornalista é revelar uma foto clara de uma face. Então assim, começa a fazer esse exercício. A verdade ela é tridimensional. A pessoa da esquerda, ela tá te dando uma foto da esquerda. A pessoa da direita, ela tá te dando uma foto da direita. O do centro também. Se tiver o de cima, o de baixo, enfim. Você tem que pegar esses fragmentos e tentar chegar na sua verdade ou na sua opinião, sabe? Porque nunca vai ter opinião 100%. A gente tem que respeitar as diferenças também. Mas tenta pegar esses fragmentos. Por que os defensores dos animais postam tanta coisa? O que eles pensam? Qual foi a experiência que eles passaram? E os veganos? Por que eles não comem carne? Que tipo de experimento já foi feito para que eles defendam tão cegamente assim que comer carne faz mal? E aquela pessoa viciada em academia, que fica postando foto da academia todo dia? Por que a academia para ela é tão bom e para você é tão ruim? Tem alguma coisa, tem alguma verdade aí que você não viu. E aquela pessoa que tá sempre com a família, que mãe, pai, avó, por quê? O que ela tá desfrutando a vida de uma maneira que você não tá? O que você pode aprender com ela ou não? Então não bloqueie. Não censure as pessoas. Escute e tente formar a sua verdade, a sua opinião, escutando todos os lados. Outra coisa que eu acho fundamental. E eu acho bonito, assim. Eu acho muito legal. Eu passei a ver isso com bons olhos, assim. Aceite mudar de opinião. Aceita, porque a verdade ela é fluida, o mundo muda. Quando você vê alguém que chega e fala pra você, putz, mudei de opinião, cara, ó, você tem que aplaudir essa pessoa. Porque ela chegou num ponto que ela falou, olha, tá certo, as minhas convicções elas estão todas colocadas à prova.
Se alguém me traz um dado amanhã que refuta o que eu tô pensando, eu mudei de opinião. Isso é lindo. Sabe, por exemplo, eu estou numa fase que eu sou ateu agnóstico. Por que ateu agnóstico? Tem um ateu que é aquele que refuta tudo, né? Cara, não existe nenhuma coisa sobrenatural, é ciência absoluta. Mas tem o agnóstico, que é aquele que fala assim, cara, eu não acredito até que me provem, que é a base científica. Então eu me considero assim, cara, eu sou um ateu agnóstico, mas se amanhã acontece uma coisa na minha vida, eu tenho uma experiência que eu não tive, ou a ciência prova alguma coisa que realmente vai indicar que existe uma energia superior, um ser supremo, ou outra vida, cara, eu vou ter que aceitar. Eu vou mudar de pensamento. Então aceite, cara, aceita mudar de pensamento. Você gostava de futebol? Pode ser que um dia você não goste mais. Você votou em um candidato, assim, não é que você é eleitor do Bolsonaro, ou é eleitor do Lula, ou é eleitor do Haddad, ou é eleitor do Ciro. Você foi. Eu fui eleitor de tal cara, mas a partir de agora tá rolando o mandato desse cara que eu votei. A partir do momento que eu não concordar, não precisa se fechar e falar, não, é absoluto, eu falei que eu vou votar nele, é esse cara que eu não, isso é cego, isso é fanatismo. Então assim, aceite mudar de opinião. Porque mudar de opinião é lindo, é ótimo, é maravilhoso. Eu lembro que teve uma vez, minha irmã fez uma tatuagem. Puta, isso foi um choque, ela tinha 17 anos e eu desci a lenha, eu sou um ano mais novo que ela, eu desci a lenha. Tatuagem, você não vai ganhar trabalho, eu falei um monte. Até que um dia, anos depois, eu falei pra ela, pô, mas você tatuou isso aí, hoje você... Ela tinha tatuado um símbolo, 2 máscaras de teatro, assim, nas costas. Eu falei, pô, você tatuou isso aí, você fazia teatro, agora você nem faz mais teatro, agora vai ficar isso aí. Aí ela me falou uma coisa que mudou, ela falou, mas isso representa uma fase da minha vida. Isso é um símbolo de uma época que eu vivi. Puta, cara, essa frase me desmontou, assim. Uma semana depois eu tava fazendo tatuagem. E hoje eu tenho, sei lá quantas, 6, 7, enfim. E já tenho 3 na fila pra fazer. Então é isso, mudar de opinião. Não se fecha. Porque assim, a sua bolha, você tem que furar todo dia. Sabe? Essa é uma outra coisa que eu tenho que dizer. Você furou hoje, dormiu, acordou, ela tá lá de volta. Então é um exercício diário. Experimenta mudar de opinião. E outra coisa ainda nesse assunto, mas já é outro tópico. Experimente mais. Para de comprar verdades baseadas na opinião dos outros. Duvide de tudo. Duvida inclusive desse podcast. Duvida de tudo que eu tô te falando aqui. Vai lá verificar mesmo se aquele espectro de luz que eu te falei é o verdadeiro. Vai lá verificar. Verifica os dados, duvida. Porque por muito tempo eu me senti assim na vida, de você estar comprando a opinião dos outros. Maconha faz mal. Aí você lê um livro sobre maconha, maconha faz mal. Aí você pegou a opinião de um terceiro. O álcool faz mal. Aí você, realmente o álcool faz mal. Existem verdades absolutas, claro. Drogas fazem mal. Mas e aí? O álcool faz mais mal que a maconha faz mais mal que a cocaína, o êxtase faz mais mal que o café faz mais mal que a Coca-Cola faz mais mal que o açúcar. Você sabe? Essa ordem, essa sequência, precisa ver, precisa experimentar, precisa verificar pontos de vista diferentes. Então para de comprar a verdade de uma só pessoa. Experimenta mais ou tenha mais pontos de vista diferentes. Por exemplo, o açúcar é uma droga. O açúcar é uma droga. Eu não sabia disso e eu não sabia que eu era um viciado. Tá falando aqui com vocês um viciado em açúcar. Cara, açúcar é droga. E é droga pesadíssima. E você quer saber quando eu descobri que eu era viciado em açúcar a ponto de ser droga? Quando eu fui viajar, quando eu estava no Malawi. E eu conto isso pra vocês. Era a primeira semana que eu estava lá, estava me habituando, estava numa casinha no meio do nada. Simplesmente uma hora me deu aquela vontade, sabe aquela vontade daquela bolacha, aquele Toddy, aquela coisinha, sabe que você come ali, aquela bolachinha. E cara, não tinha. E me bateu um desespero. Desespero mesmo, assim. Eu nunca me vi daquele jeito. E eu andava de um lado pro outro na casa. E puta, eu preciso comer alguma coisa, eu quero comer alguma coisa, mas não tem, que não sei o que, desesperado. E o mercadinho, a tenda que vendia alguma coisa, tava, sei lá, 7, 8 quilômetros de distância. E eu fiquei desesperado. Eu cheguei ao ponto
de ir pra cozinha lá perto de onde eu tava e achei um pacote de açúcar mascavo. E eu comi açúcar de colher, assim, de colherada. Sem brincadeira. Você pode achar isso horrível, mas talvez você nunca tenha sido privado de açúcar. Então eu comi açúcar. E aí eu percebi, cara, olha como eu fiquei alucinado com isso. Realmente eu tenho uma dependência. Então, a partir daquele dia, eu comecei a enxergar o açúcar de uma outra maneira. Depois eu fui ver documentários e ler artigos e falar, cara, açúcar ele é tão viciante quanto cocaína. Ele faz mal para o seu cérebro, você é dependente. Hoje, por exemplo, quando eu vou fazer compra, eu quase nem passo naquela seção do supermercado de doces. Porque eu sei que se eu passar ali, alguma coisa vai cair no meu carrinho. Vai cair, né? A minha mão vai derrubar. E, cara, a partir do momento que eu tiver doce dentro de casa, eu vou comer. E eu tenho tido atitudes extremas, no sentido de que, puta, vai lá, não resisti e trouxe uma caixa de bombom pra casa. Puta, cheguei, comi 4. Não aguento, puta, me arrependi, jogo a caixa fora. Quantas vezes eu já não tive crise aí de comprar uma Coca-Cola de 2 litros, toma 2 copos, puta, me arrependo, jogo fora. Eu só sei disso e só caracterizei o açúcar como droga, só voltando ao link, né, que eu divaguei aí, porque eu provei outras coisas. Então experimente, veja outras coisas. Uma coisa está relacionada com a outra. E a partir do momento que você estoura uma bolha, estoura outra de tabela e é um processo irreversível. Isso que é bom. Ok, vamos imaginar então que você se desfez de todas as suas bolhas. Você seguiu esses conselhos, conseguiu romper tudo. Você chega no nível mais básico que tem, que é você mesmo. E aí você entende a importância da empatia. Empatia é você... Não é você sentir o que o outro está sentindo. Eu vi uma palestra muito boa daquele neurocientista chamado Pedro Calabres. E ele tem um canal muito legal no YouTube que chama Neurovox. E ele dá algumas palestras de comportamento, sempre com base científica. E ele tem uma das palestras que ele faz um experimento que eu achei muito legal. Ele pede para a plateia toda dar a mão. Dá a mão para quem está do seu lado aí e tal. E todos dão as mãos. Ele pergunta assim, você tá sentindo a mão do outro? Aí todos respondem, sim. Aí ele fala, não. Você não tá sentindo a mão do outro, você tá sentindo a sua mão. A sua mão tocando a mão do outro. Aí a plateia fica meio confusa, ele fala assim, vamos fazer um experimento mental. Eu tenho aqui no meu bolso um anestesiante fortíssimo, então eu aplico no seu braço. Você tá sentindo a mão da outra pessoa? Não. Então você não tá sentindo. A partir do momento que eu anestesio o seu braço, você não sente a outra pessoa. Você deixa de sentir você. Para você sentir como o outro se sente, seria necessário que o seu cérebro tivesse ligado às terminações nervosas da outra pessoa. Empatia não é sentir o que o outro está sentindo, porque isso não existe. Empatia é você saber que existe outra pessoa e que você não pode jamais sentir exatamente como ela se sente. Mas você pode entender que ela vem de outra vivência, ela veio de outras bolhas, e você compreende que ela é diferente de você. Isso é empatia. E eu achei isso muito legal. E aí isso nos leva ao nosso projeto, à existência do nosso podcast de entretenimento social, que é a construção das escolas e da clínica no Malawi. Certamente isso tem uma importância maior para mim do que para você, porque eu vi coisas que você não viu. Minha bolha ela é furada em algumas áreas que a sua não é. Da mesma forma que você certamente viu coisas que eu não vi. E você destina a sua ajuda ou você tem a sua empatia direcionada para uma outra direção diferente da minha. Mas o nosso trabalho aqui na Terra, na nossa passagem, nós só temos uma vida. Então vamos tentar ajudar todo mundo. Vamos se desfazer das nossas bolhas e tentar fazer com que todos possam ver a vida de uma maneira mais ampla. Da mesma forma, quando eu estou lá no Malawi, quando eu estive e quando eu estarei agora na próxima fase, o meu trabalho é furar umas bolhas lá também. Porque quando eu construí a primeira clínica, eu tentava dizer às pessoas, olha, vocês não fizeram isso através de uma ONG, não teve aqui caridade. Vocês se empenharam, apareceram nos vídeos, foram atores, atrizes, e o fruto disso é o pagamento que vocês construíram a clínica. Então vocês também são responsáveis, não teve caridade aqui. Então isso é uma maneira de furar bolhas. Também, aí é outro nível, porque é outra cultura, é outra linguagem, outro idioma, tem a barreira da tradução no meio, enfim, mas eu acho que você entende o que eu quero dizer
essa coisa de se colocar no lugar do outro, entender o outro e ir ajudando. Por isso, esse podcast existe, para provocar as pessoas a compreenderem o outro e assim ajudar quem mais precisa. Fura sua bolha, cara. Fura sua bolha. Perceba os privilégios que você teve na vida ou as coisas que você teve que passar e ajuda aquele que não conseguiu. Faça parte da nossa causa. Eu ainda estou estruturando como receber ou não, mas certamente vai ser um outro crowdfunding ou pagar plataformas de pagamento recorrente, enfim. Fica atento a isso. Tenta exercer isso na sua vida agora, furar sua bolha. Levantou de manhã, viu uma coisa diferente, fala, putz, tem que furar essa bolha e me colocar no lugar do outro. Espero que um dia a gente possa, assim, viver um mundo sem bolhas. Sempre vai existir alguma bolha, mas que a gente possa respeitar e entender que outros vêm de uma história diferente da nossa e que a gente possa aprender com todos, né? Que as bolhas se juntem e não se separem. Okondwa. Estourou? Estourou a bolha aí, Brasil? Espero que eu tenha contribuído com isso. Essa foi minha reflexão de hoje. E agora vamos iniciar um novo quadro que eu chamo de Aumentando a Sua Bagagem. Okondwa. Aumentando a Sua Bagagem é um quadro que eu gosto sempre de ouvir nos outros podcasts e vou adicionar o meu também. Que são dicas de livro, filme, série, documentários, peças, músicas, enfim, qualquer coisa que eu vi, gostei, me fez pensar diferente, eu vou aqui recomendar para vocês. E a minha recomendação de hoje é um livro que eu tô nas últimas 20 páginas e eu gostei muito, assim, que se chama A Sexta Extinção. Eu tô lendo em espanhol, La Sexta Extinción, da autora Elizabeth Kolbert. É muito legal. Ela é uma jornalista e ela é especializada em temas científicos, só que ela escreve de uma maneira muito fluida. E ela conta nesse livro a história, mais ou menos a história das últimas 5 extinções em massa que teve na Terra e a sexta que será a nossa. É muito legal, ela vem contando alguns casos do que o homem afetou, como o Neandertal ele se dissolveu junto com os Sapiens. É muito legal, assim, como algumas espécies estão morrendo. É meio perturbador em alguns capítulos que ele dá as previsões que os corais vão desaparecer em 50 anos, os estudos. E ela foi visitando cada parte do planeta onde está tendo um problema e ela vai documentando a história das rãs da Costa Rica que desapareceram, morcegos nos Estados Unidos que começam a morrer e ninguém sabe por quê e qual é a interferência humana nisso. Então é muito bacana. Ajuda a gente a se enxergar como espécie, uma espécie só entre as demais, e isso é outra bolha que a gente fura aí e tal. Então eu recomendo muito, assim. Não é um livro grande, assim, é rápido, tem 270 páginas, algo assim, 290, aí vai ter uns agradecimentos, as referências bibliográficas que diminuem um pouco, mas recomendo, assim, uma ótima leitura para você se enxergar como uma espécie mais na Terra e que tem prazo de validade. Okondwa. Então é isso, Brasil. Obrigado. Tô devolvendo agora os seus ouvidos. Vocês me emprestaram por alguns momentos. Se você gostou desse podcast, por favor, recomende aos seus amigos. Vamos fazer a mensagem chegar ao maior número de pessoas. Eu gostaria muito de saber sua opinião. Esse podcast é feito para vocês, então eu preciso do feedback. Então comenta aí no Facebook, nós temos uma página lá chamada Okondwa. No SoundCloud, que é onde eu estou hospedando todos os episódios, você pode comentar direto na faixa. Temos no Spotify, você pode dar um coraçãozinho lá. Temos o meu perfil, o perfil do projeto, né, no Instagram, Okondwa_Felicidade. Você pode me buscar, o meu Instagram é Rafa_D Rodrigues. Vamos se inteirar, vamos mandar suas críticas, sugestões. Se você vê que eu estou dentro de alguma bolha que eu ainda não furei, me manda aí o toque que eu vou tentar furar também. E assim a gente vai construindo um mundo melhor. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio de Okondwa. Até lá e não se esqueça, Okondwa é felicidade. Tchau, Brasil! Masukuda kuma deka jimwene iwe iya adeka jimwene